A chamada da Comic Zenon anunciou um pequeno adiantamento para o capítulo 84 de Shouhatsu no Valkyrie e nos mostrou algo muito interessante, um pequeno gostinho de quem poderia ser o próximo lutador da 10ª rodada do Ragnarok. No vídeo de hoje eu vou dar a minha teoria de quem pode ser não só um dos próximos lutadores, como qual vai ser o próximo confronto. Então já aproveita e apoia o canal dando like, se inscrevendo e comentando aí embaixo qual é a sua aposta. Além disso, entra no servidor do Discord aí no canal, link na descrição. O canal também ganhou um TikTok e um Twitter, ou X, né? Tanto faz. Então se você se interessar, tá tudo na descrição. Enfim, a próxima rodada. Tentar adivinhar quais são os próximos confrontos é uma das maiores graças de se acompanhar Shouhatsu no Valkyrie. Sempre tem aquela expectativa de qual vai ser o próximo confronto, e muita gente gosta de teorizar qual vai ser o próximo. Aí pensam na dinâmica dos lutadores, nos títulos dele, fazem horóscopo do personagem, leem a mão, é uma loucura. E bem, desculpa por isso, mas eu não sou um grande fã de teorizar esse tipo de coisa. Na realidade, eu não sou um grande fã de teorizar no geral. Quem acompanha o canal já deve ter visto os vídeos de teoria aqui, a maioria deles é baseado mais em coisas que aparecem no mangá do que coisas de fora do mangá, como histórias que o mangá poderia se inspirar na teoria. No geral, eu sou o tipo de leitor que gosta de falar do que tá acontecendo, não do que vai acontecer. Mas eu vou fazer esse sacrifício hoje e tentar dar a minha aposta de quem são os lutadores do 10º round. Lembrando antes de começar que essa é a minha aposta. Eu não garanto e nem boto a minha mão no fogo por essa luta. Sinceramente, desde que eu comecei a ler o mangá, eu só acertei que o Kim iria enfrentar alguém fora da lista e que o Tesla iria enfrentar o Beelzebub, mas eu não imaginava que seria no momento em que eles tinham se enfrentado no mangá. De qualquer forma, eu vou me basear em algumas coisas para definir o meu chute, e uma delas é esse adiantamento da Comic Zenon. Um lutador misterioso que viu os guerreiros anteriores perderem nas rodadas anteriores. Comece a avançar para a 10ª rodada. E aqui a gente tem a principal pista do próximo lutador, que eu vou considerar ser um lutador humano, já que o adiantamento acompanha um quadro da Brunilde, que é quem escolhe os humanos. E bom, dos humanos restantes temos Sakata Kintoki, Simo Raiha, Rasputin, Nostradamus e Okita Souji. Com esse adiantamento, sabemos que o próximo lutador viu os guerreiros anteriores caírem, o que tira o Sakata Kintoki da jogada, já que a gente sabe que ele foi atrás do Sigurd a pedido do Buda. Com isso, sobram esses 4 humanos, Simo Raiha, Rasputin, Nostradamus e Okita Souji. E agora eu queria inserir um argumento que eu tenho para definirmos qual personagem vai lutar na próxima rodada. Desde o começo de Shouhatsu no Valkyrie, desde a primeira rodada, sempre temos pelo menos um personagem que é apresentado e introduzido no momento que vai lutar. No primeiro round, obviamente, nós tivemos ambos Lubu e Thor, no segundo, o Adão, no terceiro, ambos Sasaki e Poseidon, no quarto, tanto Jack quanto o Hércules, no quinto, Raiden, no sexto, Zero e posteriormente o Rajun, no sétimo, Kim, no oitavo, Tesla e no nono, tanto Leônidas quanto Apollo. Isso acontece muito porque o hype do mangá envolve em você conhecer um novo lutador quando ele se revela para lutar, e isso gera um hype muito maior no que ele vai fazer, inevitavelmente. E apesar de que isso sim pode ser quebrado na 10ª rodada, eu acredito que esse padrão vai se manter e que pelo menos um lutador que ainda não foi revelado vai ser revelado para lutar na 10ª rodada. Dos lutadores que não foram revelados, temos do lado dos deuses Susanoo no Mikoto e Anubis, e dos humanos Rasputin e Simo Raiha. Sim, eu tô considerando o Simo como um lutador que não foi apresentado, pois a arte dele saiu em uma votação no Twitter do Memura, se eu não me engano, então ele não apareceu de fato na história. E além disso, tem outro ponto muito importante pra mim, que, sei lá, se fosse pra eu apostar, é o que eu estaria mais errado aqui, mas eu ainda vou usar ele, que seria que faz muito tempo que não temos um personagem oriental lutando. Querendo ou não, o Shouhatsu no Valkyrie é um mangá japonês e o público japonês é o que mais angaria vendas pro mangá, então é óbvio que ele vai se focar nesse público. A gente já tá 2 rodadas sem um personagem oriental, ou melhor, de interesse oriental, né? Desde o Kim a gente não tem um personagem assim. Por isso eu vou decidir a minha aposta dos personagens que vão lutar baseado nesses 4 fatores que eu citei. Tem que ter um humano que tá vendo as lutas há algum tempo, esse humano tem que ser alguém misterioso, e eu já vou explicar melhor essa parte do misterioso. O humano ou o deus tem que ser um personagem que ainda não apareceu na história, e um humano ou um deus tem que ser de interesse oriental. Certo, dos humanos que estão vendo a luta há um tempo, a gente tem o Okita, que tá vendo desde a primeira rodada, como vemos na sua apresentação quando ele comenta com o Kondo-san sobre o Lubu, Adão, Sasaki e Jack. E também o Nostradamus, que a gente sabe que tá no mínimo vendo desde a 7ª rodada. Além disso, Rasputin e Simo não apareceram, mas eles podem muito bem estar vendo as lutas das salas deles. Inclusive, a gente tem 2 salas que não sabemos de quem são no corredor da Salão da Humanidade, e pode muito bem ser de um deles. Aliás, essas portas vão virar vídeo aqui no canal em algumas semanas, então fiquem ligados e se inscrevam para receber notificação do vídeo que já vai chegar. Enfim, o resumo da ópera é:
pode ser qualquer um desses 4, então a gente vai tentar filtrar essa possibilidade aí. Temos também ter alguém misterioso, mas infelizmente pra mim os 4 também se encaixam nisso, afinal o misterioso aqui literalmente pode ser qualquer coisa. Sabemos muito pouco desses 4 personagens, até do Okita que aparece em Shiruran, mas a gente ainda sabe muito pouco dele, e esse termo de misterioso pode simplesmente ser um adjetivo simples pra denotar que, bem, a gente não sabe de fato quem é o próximo lutador, o que torna ele, querendo ou não, bastante misterioso. Ok, esses 4 humanos ainda sobram, e baseado nos critérios que eu defini antes, temos um critério sobrando, que é o que algum lutador da rodada não pode ter aparecido ainda, ele tem que ser um lutador novo. Com isso a gente tira, por exemplo, duelos como Loki vs Okita, já que ambos já estão na história há algum tempo. O problema é que esse meu critério pode ser tanto para deuses quanto para humanos, então podemos ter, por exemplo, Susanoo vs Okita, que casa com os critérios, ou Simo vs Loki, que também casa com os critérios. Nós temos 8 personagens aqui, já excluindo Sakata, e eu vou excluir mais alguns, como por exemplo o Odin, que não vai lutar agora com toda certeza, ele tá pra ser o boss final do mangá, então não vai ser agora que ele vai lutar. Com isso temos ainda muitos confrontos que podem casar ainda, por isso eu peguei todos eles e fui excluindo um a um que não cumpriam com os critérios estabelecidos, e assim caíram Okita vs Loki e Nostra vs Loki, porque ambos têm personagens que não são novos. Nostradamus vs Anubis, Simo vs Anubis, Simo vs Loki, Rasputin vs Anubis e Rasputin vs Loki, todos esses também caíram porque não são muito instigantes para o público oriental. Com isso, sobrou Okita vs Anubis, Okita vs Susano, Nostradamus vs Susano, Simo vs Susano e Rasputin vs Susano. E sim, caso tenham percebido, temos muitos confrontos com o Susano, que ainda não apareceu no mangá e tem muito hype para os japoneses. Por isso a minha aposta vai se basear em uma simples questão de probabilidade. A maior chance de eu acertar é supondo que o humano vai enfrentar o deus das tempestades, Susano. Como eu já escolhi o deus da minha aposta e ele já cumpre o critério de ser um personagem novo, eu não vou colocar outro humano novo, pois aí eu estaria gastando 2 personagens novos para uma única rodada, o que acaba queimando o hype que o resto do mangá tem guardado para o futuro. Lembrando que a rodada 9 revelou 2 personagens novos de uma vez, no caso o Leônidas e o Apollo, que nunca tinham aparecido antes, e eu duvido que isso vai acontecer novamente, ainda mais em seguida. Enfim, tirando confrontos do Susano contra personagens novos, caem os confrontos Simo Raiha vs Susano e Rasputin vs Susano, sobrando apenas Okita Souji vs Susano e Nostradamus vs Susano. Pelo que eu dei uma observada aí da fandom, principalmente dos comentários aqui do canal e do server do Discord, a maioria tá apostando em Okita vs Susano, o que é extremamente compreensível, afinal o Okita tá aí há muito tempo, e uma luta entre 2 espadachins japoneses seria o ápice do hype pro público japonês, eu acho. Caso vocês não tenham percebido, eu não sou japonês, então eu tô só supondo que eles vão gostar, né? Mas, sei lá, eu acompanho o Shumatsu desde o round 6, especificamente desde o capítulo 50, e desde lá eu ouço as pessoas falando que o próximo é o Okita, com certeza o próximo vai ser o Okita, e eu já escutei tantas vezes que eu tô começando a achar que não vai ser ele. Claro, uma hora esse cara vai ter que lutar, e cada rodada o número de lutadores faltando diminui, então a chance de ele lutar aumenta, mas quem me conhece sabe que eu gosto de ser aquele cara diferentão, que eu gosto de ir contra o hype, e por isso a minha aposta vai ser um inusitado Nostradamus vs Susano no Mikoto. Sim, essa vai ser a minha aposta, pode marcar aí e me cobrar no futuro. Ai, Sheik, mas não tem nada a ver com calado. Vai ser, confia no seu pai. Enfim, eu realmente não boto a minha mão no fogo por essa aposta, mas quem sabe, né? Quem sabe? Talvez eu quebre a cara, talvez eu seja considerado um gênio no futuro, vai saber. De qualquer forma, esse vídeo foi mais pra gente confabular algumas possíveis lutas. Eu realmente acho que o Okita vs Susano é a escolha mais pé no chão, mas sinceramente pode ser qualquer luta. O que a gente tá fazendo aqui é só tentando criar critérios pra adivinhar algo, então no final pode ser que todo mundo esteja errado e vai ficar por isso mesmo. Gostou do vídeo? Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal e comenta qual é a sua aposta da luta para rodada 10. Não se esquece de entrar no server do Discord, lá a gente pode conversar mais sobre o futuro do mangá e sobre qualquer outra coisa. Lembre-se, a próxima luta vai ser Nostradamus vs Susano, confia. Obrigado pela sua presença aqui no vídeo e até mais.